Agora que você participou do desafio 2 e viu a resposta que a tia mandou lá no grupo, eu tenho certeza que você está entendendo muito melhor o livro. Por que o Scrooge não gostava do Natal? Porque o Fantasma 2, a coelha, levou ele até o seu passado e mostrou que muitas das coisas que o magoaram aconteceu no Natal. Como, por exemplo, quando ele foi deixado sozinho na escola, quando ele era pequenininho. Quando ele era adulto, a noiva dele terminou com ele no Natal. E terminou porque ele só pensava em dinheiro, porque o ídolo dele começou a ser de ouro. Ele não queria mais saber de romance, nem de outras coisas, né? Que ela se importava na vida e ele não. Então, muitas coisas ruins aconteceram no Natal. E uma dessas últimas coisas foi o quê? A morte do Marley. Porque o livro começa numa véspera de Natal. O que é véspera de Natal? É um dia antes do Natal, não é? E aí, quando o sobrinho dele vai visitar o Scrooge no escritório, é esse dia, véspera de Natal. E o sobrinho entra lá e fala assim, ô tio, o sobrinho que é o filho da irmã, né? Que também morreu no Natal. Aí o sobrinho fala, o sobrinho já é adulto e já é casado, e fala, ô tio, todo ano eu venho aqui te convidar para passar o Natal. Agora eu sou casado, você nem conhece a minha esposa. Vamos lá passar o Natal com a gente. E ele já fala, não, bobagem, Natal é bobagem, né? Mas o tio, a minha mãe gostava tanto de você, né? Eu queria tanto que você se relacionasse comigo. Não sei, bobagem. Por quê? Porque a irmã dele, do Scrooge, também tinha morrido no Natal. Então ele evitava esse relacionamento com o sobrinho, que era o único parente vivo, porque era mais um trauma de Natal. E aí, junto a isso, mostra como o Scrooge maltratava o seu empregado, que ganhava mal, né? E que ele queria que trabalhasse mesmo no Natal, porque para ele só importava o dinheiro e o trabalho. Quando ele vai embora, ele fica lá sozinho, em casa no Natal. Ou seja, como a gente já falou bastante, mostra que ele tinha uma vida vazia, uma vida gelada, e que esse gelado veio de muitos episódios que ele viveu no Natal, que foram muito tristes e que escureceram o interior dele. Só que nesse Natal especialmente, quando ele foi para casa e fez todo o ritual, que era todo dia a mesma coisa, né? Ele viu, quando ele foi abrir a porta, o batedor de porta, ele viu alguma coisa estranha, que era o quê? Ele viu, ao invés da imagem convencional que tinha um batedor de porta, a imagem comum, ele viu a cara do Marley nesse batedor. Porque nas casas antigas, não tinha campainha, não tinha eletricidade. Então, como que você tocava na porta? Você fazia assim um movimento com uma argola assim grande, fazer toque, toque, toque bem alto para a pessoa ouvir você lá do outro lado. Então, isso era um batedor de porta, ó. Só que quando ele chegou, ele não viu o desenho do batedor de porta, que geralmente esses batedores de porta tinham um desenho em volta para ficar bonito, decorado. Ele viu a cara do Marley, mas ele achou assim, ó, tô enlouquecendo, entendeu? Tô variando, né? E entrou e começou a olhar para trás e tal, assim, como que, né, cara do Marley morreu, igual um prego de porta, certeza, eu que enterrei, né? Tava lá no velório e tal, 7 anos atrás. Mas ele viu a cara. Aí a hora que ele entrou em casa, ele começou a entrar com cuidado. Aí ele começou a subir a escada. Aí ele começou a olhar para trás para ter certeza que não tinha ninguém. Quando ele entrou no quarto, ele fechou a porta e fechou. Além de encostar a porta, ele virou a chave 2 vezes na tranca, coisa que ele não fazia. Então, quer dizer, ele tava com medinho, né? E aí, a hora que ele tava lá, achando que tava tudo bem, eis que entra, sem abrir a porta, passou pela porta maciça do quarto do Scrooge. Quem? O fantasma de Marley. Tá? Então ele passou, ele não abriu a porta, nem, né? Ele passou, porque era um fantasma. Aí ele passou, aí o Scrooge ficou, né, meio assim, que é isso, Marley, é você? Ah, sou eu, não tá me reconhecendo. Aí ele ainda tentou mostrar que ele era o valentão, o Scrooge, tipo assim, ó, não tô com medo.
entendeu? O que você quer aqui, né? Deu uma conversadinha, mas depois, na hora que ele viu que era fantasma mesmo, daí ele se ajoelhou, né? Mostrou que tava com medo e tal, e o Marley falou: eu vim aqui pra te mostrar que você tá acorrentado como eu. Acorrentado a quê, Marley? Você tá acorrentado ao passado. Tá vendo minhas correntes? Tô vendo. Então, essas correntes aqui, eu que criei. Elo por elo, pedacinho por pedacinho. Todos os dias da minha vida eu fiz coisas erradas. Mas o que é essa coisa errada? Eu só pensava no dinheiro. Eu passava em cima de todo mundo por conta do dinheiro. E aí eu fui criando esses elos aqui, ó. E hoje eu carrego esses cofres do passado. Eu carrego esse peso aqui, ó. De coisas que eu poderia ter vivido melhor. E você tá fazendo o mesmo, Scrooge. Você poderia fazer diferença na vida das pessoas, você poderia estar mais feliz, você poderia estar vivendo melhor. E o que você faz? Você está repetindo a mesma história que eu. Então eu vim aqui para te mostrar que você está vivo e você pode fazer diferente. Eu tô morto? Diz Marley. Eu tô morto e não posso fazer mais nada diferente. Mas eu vim aqui para te alertar. E como que vai ser esse alerta? Eu tô vindo aqui agora para te mostrar primeiro que você tem as mesmas correntes que eu, que só pensa no dinheiro, você tá acorrentada ao dinheiro, né? E que vão vir agora 3 fantasmas que vão te mostrar como você pode fazer diferente. E aí, depois dessa conversa, que a tia tá falando assim, mais ou menos o geral, né, pra você entender, o Marley fala o horário que esses fantasmas vão vir. E o Scrooge, ele vai dormir. Só que ele dorme muito tempo. Tipo, ele dorme assim um dia inteiro e metade de uma noite. Como ele já não enxerga nada, né? Por isso que tá mostrando sempre que é inverno lá, porque ele já não consegue enxergar a realidade. Quando ele acorda e é noite, ele desacredita. Isso no começo do capítulo 2, ele fala assim: como que eu, que vivo para trabalhar, não posso perder tempo nem ganhar dinheiro, como que eu dormi uma noite inteira, um dia inteiro e mais uma noite? E eu tô ouvindo o sino do relógio lá agora, e eu tô ouvindo que é meia-noite. Será que a noite comeu o dia? Será que o sol não vai aparecer mais? Porque eu não posso estar errado. Eu nunca erro. Eu faço tudo certo. Tudo meu é certeza. Então, é mais fácil a noite e o dia mudar, acontecer alguma coisa no mundo, no universo, do que eu estar errado. O que você acha disso, Yara? Acho que sim. Quer o Scrooge era assim? Uhum. Então era uma pessoa que realmente ele não queria aprender. Não queria aprender mais nada. E quando você não quer aprender mais nada, você não quer ver as janelas à sua frente, você não quer se iluminar, né? Você fica envelhecido, como ele. Você fica em meio a certezas, a essas verdades que são mentiras. Porque não tinha mudado o tempo do sol e o tempo da noite. Não tinha mudado, né? O que tinha mudado é que ele tinha ficado mais tempo dormindo do que nunca. Então ele não conseguia acreditar que as coisas podiam mudar. E começa daí. E aí era meia-noite. E como que ele sabia? Porque ele ouviu o barulho do sino da igreja bater 12 vezes. Então era meia-noite. E o Marley, fantasma, tinha falado para ele que o próximo fantasma, o próximo espírito que ia vir alertar ele, ia virar 1h da manhã. Aí ele falou assim: então se é meia-noite, eu vou esperar o sino bater 1h da manhã para eu ver se vai aparecer mesmo. Só que o sino batia de 15 em 15 minutos. Então, quando ele fala assim... Só que de 15 em 15 minutos é como se você dividisse 1h em 4 partes, não é? 15 minutos, mais 15 minutos dá meia hora, mais 15 minutos dá 45 minutos, mais 15 minutos, 1h. Então, 1h dá 4 partes de 15 minutos. Então, na primeira parte, no primeiro quarto,
Tinha passado 15 minutos, então era 00h15, pum, bateu o sino. Quando passou mais 2/4 de hora, pam, era 00h30, tocou de novo. Quando tinha passado 3/4 de hora, quer dizer, era 00h45, tocou de novo o sino. Pam! Ele falou assim, agora só falta tocar uma vez, porque daí eu sei que é 1h da manhã, vamos ver se vai aparecer um negócio. E foi. Pam! Quando deu 1h da manhã, entrou como uma chama muito intensa, aquela coisa assim, ó, tão iluminada que era para ver se o cego começa a enxergar alguma coisa, põe na cara assim, porque ele não queria enxergar, né? Para ver se ele consegue enxergar alguma coisa. Então vem um fantasma bem iluminado, mas bem iluminado mesmo. Aí ele veio assim com tudo, aquela chama luminosa e falou: avisaram você que eu ia vir? Ah, avisaram, não sei o que. O Scrooge ficou meio sem acreditar, mas daí não tinha jeito, porque ele viu que era um fantasma mesmo, que ele não estava sonhando, que era aquele fantasma iluminado. Quem é você? Ah, eu sou o fantasma do Natal. Que Natal? Do seu Natal passado. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou te tocar aqui no coração e eu vou te levar para o seu passado para você ver tudo o que aconteceu com você nesse passado. E aí, a hora que ele tocou Scrooge pelo coração, o fantasma, o Scrooge ficou pensando, como ele só pensava assim nas coisas materiais que a gente consegue pegar, né? Só pensava, né, em dinheiro e tal. Ele falou assim, como que eu vou sair daqui com nesse inverno? Eu tô de chinelinho, eu tô de roupão, eu tô de touquinha. Não tem como. Então, só que o fantasma falou, não, nós vamos sair pela janela para você conseguir olhar melhor as coisas. E não importa a forma com que você tá vestido, porque eu vou mostrar os sentimentos para você. Então, ele levou ele pelo coração, saíram pela janela. E da janela eles se viram no passado do Scrooge, tá? Só que ninguém viu o Scrooge, porque era como se você pudesse voltar atrás por um portal, não é? Então ninguém viu o Scrooge, mas ele via tudo. Ele reconheceu cada estrada, cada árvore, cada pessoa, cada criança da época dele, da infância. E ele se viu também nesse lugar. E a primeira vez que ele se viu dentro de uma escola. Uma escola que estava bem caída, bem capenga. Era uma casinha assim, que tinha aquele galinho em cima, galinho de vento, sabe? E eles entraram, ele e a fantasma do Natal entraram pela porta dos fundos, como se você entrasse aqui, ó, pela porta dos fundos da sua lembrança, porque todas as lembranças não estão aqui na nossa mente. Então ele entrou pela porta dos fundos para viajar por essas lembranças, e aí ele viu ele, Scrooge, pequenininho, sozinho, esquecido dentro da escola durante um Natal. E para não se sentir tão sozinho, ele pegou o livro e quem fez companhia para ele foram os personagens. Então foi a primeira coisa que a fantasma mostrou. Depois, a fantasma mostrou outro momento da vida dele, que ele já estava mais crescido, que ele estava num internato, numa escola que você mora e estuda também. E a irmã dele, lembra a irmã que ele gostava tanto, a Fanny? A Fanny veio de carruagem buscar ele. Falou assim, ó, Scrooge, eu vim aqui te buscar, o papai que é tão nervoso, parece que ele tá mais calmo. Ele até falou pra mim que eu podia te levar de volta pra casa, porque ele tinha sido expulso, Scrooge. Por quê? Ainda não falou no livro. Mas ele tinha sido expulso de casa, por isso que ele morava no internato. Então agora você pode voltar, mas primeiro nós vamos viver um Natal muito maravilhoso, né? Então tem essa lembrança. Depois a fantasma do Natal leva ele para outro momento. Qual momento? Primeiro emprego dele. Primeiro emprego, ele trabalhou para o Sr. Fezziwig, que no nosso livro é uma corujona. O Sr. Fezziwig era um patrão muito legal. Era um excelente patrão. Dava festa no dia de Natal. Aqui o Sr. Fezziwig dava festa no dia de Natal, chamava todo mundo. Era aquela pessoa assim, sabe, animada, que contamina os outros, assim, que traz alegria. Então,
E o Scrooge, ele morava dentro do armazém do Sr. Fezziwig, tinha uma caminha embaixo do balcão, junto com o Dick, que era o outro funcionário, eles eram amigos. Depois dessa época, aí mostra outra passagem, que é ele e a noiva conversando, ele já adulto, né? Já tinha essa namorada, uma noiva, quer dizer, um compromisso de casar. E a noiva tá muito triste, falando que vai ter que separar porque ele só pensa em dinheiro. Que ele parou de ser aquele Scrooge antigamente, que ele vivia ansioso, só buscando dinheiro, né? E que para ela não dava para continuar dessa forma. Então ele termina esse noivado também no Natal. Depois mostra a mesma noiva, ele vê a imagem da mesma noiva, só que mais envelhecida num outro momento, em que ela casou com outra pessoa, com outro coelho, e tiveram muitos filhos. E aí mostra esse outro coelho voltando para casa. Ele conta que ele passou na frente do escritório do Scrooge e que o Scrooge estava trabalhando lá sozinho, com uma velhinha acesa, que o Marley estava nas últimas, que o Marley parecia que ia morrer. E ele conta isso para a esposa. E antes disso, esse novo esposo da Belle, né? Ele chegou em casa num Natal também, cheio de presente para um monte de coelhinho lá, para um monte de criança. Mostrando que também nem sempre a gente tem que esperar ter toda a segurança, todo o dinheiro para poder casar, para ser feliz. Então, com essa visita da fantasma do Natal, o Scrooge aprendeu várias coisas novas olhando para o passado dele. E ele só conseguiu aprender porque ela iluminou esse passado. Ele começou a ver as coisas não só como um trauma, mas como uma possível fonte de aprendizado. Porque o que acontece? Quando a gente sofre alguma coisa, quando alguém magoa a gente, né? Quando a gente se machuca, se a gente ficar o tempo todo entristecido com aquilo, a gente vai conseguir viver? Não, a gente vai ficar amargurado igual o Scrooge, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar envelhecido por dentro,